A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso quarto áudio, né? Glórias a Deus por isso. E ontem nós finalizamos o capítulo 1. Lembra que nós temos já 4 discípulos seguindo Jesus. André e Pedro, que são irmãos, Felipe e Natanael. Amém? Bom, capítulo 2. Cada Bíblia traz um tema, né? A maioria das Bíblias traz o mesmo tema, só que tem alguns temas aqui que não condiz, tá? Foi o escritor aqui que fez as Bíblias, não o escritor da Bíblia. As pessoas que fabricaram a Bíblia que acabou colocando, e às vezes não condiz. Mas eu não vou entrar nesse debate agora não. Bom, eu vou ler. As bodas em Canaã e a água feita vinho, né? Porque Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, e aqui vai acontecer o primeiro milagre de Jesus. Há uma pegadinha que a gente costuma dizer, qual foi o último milagre de Jesus? Aí as pessoas vão lá na Bíblia e procuram qual foi o último milagre que ele fez. Na realidade, ele não terminou ainda. Ele continua fazendo milagres, né? Mas vamos lá? Capítulo 2, verso 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a sua mãe, a mãe de Jesus, Maria. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, né? Para aquela festa de casamento. Então, está sendo convidado Maria e os discípulos para irem para lá. Verso 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Maria queria provocar em Jesus um milagre, que ele fizesse um milagre, mas ele logo recua e fala, não é a minha hora ainda, né? De transformar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Verso 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, né? Essas talhas seriam como se fossem vasos grandes. E para quê? Para limpeza. Quando chegava uma visita, a pessoa vinha do deserto, vinha de uma caminhada, então estava com seus pés bem cheios de poeira, né? O seu rosto, as suas mãos. Então, quando a pessoa chegava na casa, eles iam ali, pegavam um pouco de água e lavavam os seus pés, as suas mãos, o seu rosto, né? Para ficar ali. Então, era para se purificar. Amém? Verso 7. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até cima. Então elas estavam vazias e aí o que Jesus deu a ordem, enche elas de água, 6 talhas, e encheram. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo, o mestre-sala é aquele que prova, para ver se o vinho é bom ou não. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, que agora eles colocaram água dentro do jarro, e quando eles tiraram, tinha se transformado em vinho. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, enche então o interior, ele coloca o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, eles estão dizendo que aquilo ali era um bom vinho, porque o mestre-sala conhecia de vinho, e ele percebeu que aquele vinho era bom. Verso 11. Jesus começou assim os seus sinais em Canaã da Galileia. Então, quando alguém perguntar para você qual foi o primeiro milagre de Jesus, foi lá em Canaã da Galileia, transformando água em vinho, ok? E manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aqui, meus irmãos, nós vamos analisando, tá? Porque vocês me conhecem e sabem que eu gosto de esmiuçar. Estava ali Maria, Jesus e 4 discípulos.
Maria, Jesus e 4 discípulos. Por quê? Porque ele não tinha ainda os outros discípulos. Esse que está narrando a história para vocês, João, ele ainda não era discípulo. Então, reparem bem que ele começou o seu milagre, né? Num casamento. Geralmente a gente costuma pregar dizendo, meus irmãos, que o vinho ele é alegria. Tá entendendo? Então, quando acaba o vinho, acaba o quê? A alegria. Então Jesus, ele transformou a água em vinho para novamente trazer o que no casamento? A alegria. O casamento ficou triste porque não tinha vinho. Vamos reformar? O casamento ficou triste porque não tinha alegria. Jesus chegou e transformou a água em vinho. Então ele devolveu ao casamento alegria. Eu acredito que uma palavra basta para um bom pensador, né? Jesus devolveu a alegria ao casamento. Quando o casamento começa a esfriar demais, geralmente um dos cônjuges não está deixando Jesus ficar na relação. Isso é complicado. Então, entendam que Jesus precisa estar no casamento. Ok? Bom, Jesus purifica o templo, que agora ele vai lá no templo, porque estavam acontecendo algumas coisas lá que não podia acontecer não. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague, que é um chicote, né? Um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas, né? O que Jesus fez? Ele viu que eles estavam fazendo comércio dentro da casa do Senhor. Mas pastor, quando o senhor vai pregar, o senhor não leva os seus CDs? Sim, mas eu aviso o pastor, olha, esse dinheiro é para cestas básicas e eu não vendo dentro da igreja, né? Eu vendo do lado de fora, né? Então não deve trazer comércios, meus irmãos. Eu deveria doar, mas eu também não tenho dinheiro para fabricar e doar, né? Se eu tivesse um salário que fosse bom, eu não venderia nenhum CD. Eu mesmo compraria cestas básicas, eu mesmo doaria CDs, né? Eu estou escrevendo meu livro, que logo mais vocês vão conhecer aí como é que funciona. Eu vou ter que vender um livro virtual para juntar dinheiro para vender o físico, né? Uma irmã me deu essa ideia aí, então eu já estava escrevendo meus livros, agora eu estou escrevendo mais um. E é para arrecadar dinheiros, então eu não quero ficar vendendo, na verdade eu quero doar, mas eu não tenho condições. Amém? Então Jesus, ele expulsou todos aqueles cambistas para fora, e todos os seus animais também. Verso 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Não façais da casa de meu pai casas de venda. Não é um comércio ali. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Então, eles agora, os judeus, queriam ver: quem é você para falar isso? Dá um sinal, quem é você? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Que templo que Jesus está falando? Jesus está falando do seu corpo. Mas os judeus entenderam o templo, pedra, né? Vamos lá. Verso 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Viu como é que eles não entenderam? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Olha, meus irmãos, que até para os discípulos compreender essa palavra, demorou. Está entendendo? E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia do homem, no homem. Jesus lia pensamento. Jesus conhecia o interior do homem. Então, não tinha como ninguém enganar ele, não tinha como ninguém falar nada. Ele conhecia a todos. Compreendeu? Bom, eu paro por aqui, meus irmãos. E
Amanhã começa o capítulo 3. Glórias a Deus por isso, né? Anota aí a lição de casa, 1 João 4,4. 1 João 4,4, né? Vamos para os aniversariantes. Hoje é aniversário do Mauro, né? Eu quero mandar um abraço para Malu, lá de Minas Gerais. Mauro, feliz aniversário, meu amigo. Deus abençoa grandemente. Quero mandar um abraço para um pequeno amigo meu que é fã do cafezinho. Ele falou: mamãe, eu não quero mais ouvir com a senhora não, manda pro meu celular que eu quero ouvir aqui também, eu quero receber também. Olha só, ele é tão fã do cafezinho que a mãe dele me contou que ele ama, né? Então eu quero mandar esse abraço aqui para o jovem Daniel. Danielzinho tem 10 anos. Daniel, um grande abraço do pastor Alex. Fico muito feliz que você está dando ouvidos à palavra de Deus, né? Ele é filho da irmã Rosângela e eles moram lá em Barbacena, Minas Gerais. Um grande abraço a todos os ouvintes daí também, né? Deus abençoe grandemente a vossa vida. Eu vou repetir meu aviso, meus irmãos. Eu estou escrevendo um livro para casamentos, tá? Eu vou enviar um PDF que vai custar R$5, mas ele é básico, ele vai ter pouquinhas coisas, né? Mas interessa bastante. Só que futuramente, vai demorar, tá? Não é agora. Futuramente, eu vou lançar o meu livro virtual, né? O físico, eu preciso de dinheiro, eu não sei quanto que custa, por exemplo, para mim fazer 1000 livros, R$5.000, eu não tenho R$5.000, então não dá para mim fazer, né? E o que eu vou fazer? Eu vou vender meu livro virtual, né? Ele vai custar um valor, esse dinheiro eu vou tirar o dízimo desse livro, vou devolver a Deus, transformando em cesta básica. Vamos supor que o livro custe R$30, é um exemplo. Então eu vou tirar o dízimo e vou guardar de cada livro vendido virtualmente, né? Esse livro vai te ajudar no seu casamento, ele vai te mostrar tudo, minhas irmãs e meus irmãos. Vocês vão conhecer tudo. São mais de 20 anos dando palestras de casais, então agora eu vou lançar meu livro, tá entendendo? O nome do meu livro também vai chamar o mesmo tema do PDF que eu tô querendo soltar, que é só uma pequena amostra, tá? O nome do meu livro é Casais e Vendavais, meus irmãos. Eu acredito que eu vou conseguir vender bastante, eu vou conseguir dinheiro para cestas básicas e dinheiro para fazer o meu próprio livro físico, né? Para que eu possa presentear alguns, possa vender e assim arrecadar mais dinheiro para a obra do Senhor, né? Eu tenho vontade de doar alimento nas madrugadas, mas eu não tenho condições, não tenho dinheiro, né, meus irmãos? Eu sou assalariado. Amém? Bom, esse aviso aí eu já dei, né? Mais um aviso aqui, ó. Quem de repente parar de tomar, de receber o cafezinho, você procura meus contatos nas minhas redes sociais, né? Que eu sempre digo aí, ó. Porque quem para tomar um cafezinho comigo não para nunca mais. E não sejam só ouvintes, meus irmãos, sejam também praticantes da palavra de Deus, né? Pastor, eu quero te trazer na minha igreja, como é que faz? Eu só preciso do dinheiro da passagem. A minha passagem é a passagem da minha esposa. Se for perto, um ônibus ou o dinheiro do Uber, ou a gasolina de alguém para me levar, não há nenhum problema, tá? Eu não quero nada para mim, a não ser a mensagem ali que eu vou pregar. O meu telefone para você combinar comigo é 11 9 30 18 08 70. Ok? Bom, pastor, passa seu Pix aí que eu quero fazer uma oferta para o senhor. Pastor, eu quero fazer um Pix para a cesta básica. Pastor, eu quero depositar o meu dízimo que está parado. Amém. O meu Pix é 11 9 7109 3166. Telefone. O meu outro Pix é 11 9 5618 8781. Também telefone. Amém. Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.